Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Juntinhos somos mais fortes, meus irmãos. Vamos juntos aí. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez juntinho aí, na mesma fé, na mesma concordância. Vamos aí no ID. Você deixa o seu like com muita alegria no coração. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Continue orando pela sua vida. Você que não se inscreveu, se inscreva. Vamos aí no ID juntos. Somos mais fortes. A serva está orando por todos aqueles que estão no canal Adorador de Jesus. Deus é fiel. Na mesma fé, na mesma concordância. Estou com meus joelhos no chão. Se preocupe não, porque Deus me levantou como pastor e me levantou como intercessora também em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Todos vocês que estão aí juntinho conosco, nos acompanhando, eu estou em oração pela sua vida. Amém? Glória a Deus. E é muito bom quando o Senhor levanta pessoas como intercessoras na nossa vida. Eu sou muito grata e sou sedenta de oração. Meus irmãos, pode se levantar em oração e apresentar a vida da serva também, porque a serva está aqui orando pela sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos aí, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Ele está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele falou que onde eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. É forte, hein, meus irmãos? Então eu tenho que andar com diligência aqui na palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele falou que eu tenho que pregar na Bíblia, e eu estou aqui com a Bíblia na mão. Sou obediente ao meu Senhor. E isso alegra o coração de Deus, a obediência dos seus servos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra que edifica, que traz vida, que transforma, que cura, que liberta. A palavra do Senhor é forte, hein, meus irmãos? Tem poder. Ela transforma, cura e liberta, levanta do pó da cinza e te coloca no meio dos príncipes e das princesas. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Você que se sente abatido, você que se sente aí triste e abandonado, não fique não. Convida Jesus, coloca ele como seu melhor amigo. Chama ele para perto, venha para perto dele. E você vai ver. O seu coração vai ser transformado, a sua mente. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Nós vamos hoje para Daniel, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Somente Cristo reinará eternamente. Somente Cristo reinará eternamente. Forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Olha aí. Temos que confessar o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, porque só Ele reinará eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos para Daniel, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. O versículo 13 vai falar assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e ao reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. O reino é único, que não será destruído. Só Ele tem poder, só Jesus. Aleluia. Vamos
para a palavra, para nós entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Deixa ninguém tirar seu foco não, porque Deus quer falar conosco. Revela o momento que o Filho do Homem recebeu do ancião de dias uma representação do Deus Pai, o domínio do universo, para reinar eternamente. Com o seu povo, todos os reinos humanos são transitórios e passageiros. Porém, Cristo reinará para todo sempre. Alguns faraós que reinarão no Egito se declararam imortais, como também alguns imperadores de Roma declararam-se ser divinos. Entretanto, todos eles morreram e passaram em contrapartida. Jesus Cristo permanece o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Meus irmãos, entendeu? Que muitos reinaram, mas todos morreram. Só Jesus ressuscitou e permanece reinando. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra. Vamos entender mais um pouquinho, vamos prosseguir. Historiadores apresentam os 3 mais longos reinados na história universal. Afirmam que o mais longo reinado humano de que se tem notícia em toda a história foi o do faraó Pepe, que teria reinado por mais de 90 anos. O segundo reinado mais longo da história foi o do rei Francis Luiz, que durou 72 anos. E o terceiro reinado mais longo foi o da rainha da Inglaterra, Vitória, que reinou 64 anos. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, o profeta Isaías já havia previsto o reinado sem fim do Senhor Jesus Cristo, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará
isto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Forte, né, meus irmãos? Só Ele reinará, não tem outro não, meus irmãos. Vamos confessar Ele, vamos vir para a rocha, para a videira verdadeira, que é Jesus. Vamos continuar para nós entender. Em Isaías capítulo 32, versículo 1, o profeta Isaías já havia vaticinado o reinado de justiça de Jesus Cristo, dizendo: reinará um rei, com justiça e dominarão os princípios, segundo o juízo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Em Jeremias capítulo 23, versículo 5, o profeta Jeremias escreveu: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará juízo e a justiça na terra. Forte, glória a Deus. Vamos prosseguir para nós entender. Em Daniel capítulo 4, versículo 3, o próprio Daniel capítulo 4, versículo 3, o próprio rei Nabucodonosor reconheceu a eternidade do reinado do Senhor, dizendo: o seu reino é eterno, o seu reino, vou repetir para os meus irmãos entender. Daniel capítulo 4, versículo 3. O próprio rei Nabucodonosor reconheceu a eternidade do reino do Senhor, dizendo: o seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Daniel capítulo 7, versículo 18, lemos que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Olha aí, forte que o Senhor nos garante. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Lucas capítulo 1, versículo 31 até o 33. O anjo Gabriel também confirmou a Maria o reinado sem fim do Senhor Jesus Cristo, dizendo: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Forte, hein? Só Jesus tem esse poder. O reinado de Jesus não terá fim. Vamos continuar para nós entender. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Paulo canta um hino triunfal ao Rei eterno, dizendo: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória é dada para Ele. Continuando para nós entender. Em Hebreus capítulo
13, versículo 8, o escritor sagrado confirma isso, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia! Vamos prosseguir para nós entender. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, lemos: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O único reino eterno e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou repetir. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Lemos: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de vosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O único reino eterno e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é o único eterno, não tem outro. Não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem outra salvação, só nele. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. É o resumo. Você entendeu a palavra? Se você ainda não entendeu, o resumo te explica melhor. Amém? Jesus Cristo é o único rei que nunca pode ser desposto do seu trono, pois ele reina pelos séculos dos séculos. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Forte a palavra, hein? Vamos repetir a conclusão? Jesus Cristo é o único rei que nunca pode ser deposto do seu trono, pois ele reina pelos séculos dos séculos. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Até aqui. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Forte, ele é o Deus sempre eterno. Só ele há salvação, só ele há justiça, só nele há juízo, só nele há misericórdia. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele tem tudo aquilo que nós precisamos. É o suficiente. Glória a Deus, aleluia. Então, em cima desta palavra, eu faço um convite para aqueles que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você quer confessar? Você entendeu a palavra? Bem explicadinha e eficaz? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, eu confesso meu Senhor como meu único, suficiente Salvador com a minha boca. Salva-me, minha casa e minha família. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, minhas transgressões. Senhor, eis-me aqui. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. O Espírito Santo vai te abraçar, você vai sentir um refrigério na alma. É tão bom, meus irmãos, quando você tem um guarda fiel que te protege de dia e de noite. Você e sua família. A tribulação vem, o vento forte vem, o gigante se levanta,
mas Deus está segurando na nossa mão. E segura, e nos levanta, e nos ergue, nós vamos passar o mar. Ele vai abrir o mar para nós passar. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Para você que ainda não, para você que saiu da presença do Senhor e não voltou, volte. Volte, Ele está fazendo esse convite para você. Volta, filho, volta, filha, eu estou aqui. Eu perdoo. Volta. Vem com humildade. Vem para os meus estatutos, para o meu evangelho. Vem ter comunhão comigo. Eu estou com saudade dos louvores. Abre a tua boca, me louva, me adora, me busca às madrugadas. Eu serei contigo. Eu te ajudarei. Aleluia! Ele pode te socorrer, te tirar dessa aflição, desse desespero. Ele pode te tirar das garras de Satanás. Ele pode abrir os teus olhos e te dar visão. Abrir os teus ouvidos para você ouvir a voz dele. Ele pode te trazer alegria e felicidade. Pode restituir teu casamento, tua família. Ele pode tudo. Tudo ele pode. Restaurar a tua saúde. Ser o teu juiz, teu advogado naquela causa. Ele tudo pode, tudo faz, tudo executa e o poder está nas mãos dele. Não limita Deus, não duvida com Deus. Com Deus é fé e firmamento. Fé e esperança. Fé e confirmação. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para nós terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like para abençoar o canal. Não esqueça de se inscrever. Estou em oração pela sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.